Bora falar um pouquinho da Auren Energia. Desde já vou adiantar, hoje eu não estou investindo nessa empresa e eu quero mostrar para vocês os motivos por trás disso. Vamos falar também da fusão entre a Auren e a AES Brasil e vou mostrar para vocês os indicadores e proventos que podem acontecer ainda para 2025. Olá pessoal, meu nome é Rafael, falo do canal Ponto de Investimento Sem Enrolação, bora lá? Então, para quem não sabe, em 2022 foi o IPO da Auren Energia, que foi uma fusão entre a Votorantim e a CPP Investimentos, e desde então a ação já caiu 45,18% nesse período, que gerou uma alta destruição de valor no capital dos seus acionistas. E aqui a gente já pode enxergar um pouco do porquê que eu falo que tem que ter muita cautela ao entrar em IPOs, porque normalmente quando você vai vender a sua empresa para o mercado de capitais, você quer vender por múltiplos caros. E no momento que vem uma certa crise, um certo destempero do mercado, essas ações podem acabar desabando, assim como aconteceu na Auren Energia e diversas outras empresas. E um fato curioso que eu quis mostrar para vocês em um dos slides dentro do site de relacionamento de investidores da Auren fala sobre o setor elétrico brasileiro, que hoje é o sexto maior mercado do mundo, atrás apenas da China, que tem um mercado populacional muito grande, dos Estados Unidos, que tem uma indústria muito pujante, da Índia também, que tem um número de habitantes muito grande, da Rússia e do Japão. Então é realmente impressionante o tamanho do mercado brasileiro no setor elétrico, que hoje detém uma capacidade de 246 gigawatts e uma garantia física de 105 gigawatts médio. E para quem não conhece, hoje o setor de energia elétrica trabalha com o mercado livre e o mercado regulado. O mercado regulado seria aquele ambiente onde os consumidores compram energia das distribuidoras locais e as tarifas são definidas pelo governo. E já no mercado livre, os consumidores podem negociar diretamente com os geradores, escolhendo os preços, os prazos, os volumes. Então hoje 39% da energia já vem do mercado livre, enquanto 61% ainda vem do mercado regulado. E ainda há uma perspectiva que a demanda cresça cerca de 3,7% de forma composta de gigawatt médio, olhando entre 2024 e 2029. Agora, já entrando na empresa para a gente conhecer um pouco mais, hoje ela é a terceira maior geradora de energia do Brasil e líder em comercialização de energia, detém 8,8 gigawatts de capacidade instalada. A receita de 2024 foi de 11,3 bilhões, com um EBITDA ajustado de 3,3 bilhões. 54% da energia detém de fontes hídricas, 36% de fontes eólicas e 10% de energia solar. E já quero dar um certo destaque nesse momento de um ponto de atenção, porque hoje a gente está enxergando que as energias renováveis, eólica e solar, vêm dando muito trabalho e vêm dando muito prejuízo. Os subsídios do governo estão acabando e isso tem comprimido demais a margem das empresas. Então hoje quase 50% das fontes de energia da Auren vem da eólica e solar. E esse já é um ponto de preocupação, na minha opinião. Quem quiser dar um pause, nesse slide detém todos os projetos da Auren Energia. E a Auren ainda destaca o alto crescimento desde 2016 até agora, em 2025, que ela cresceu em torno de 44 vezes, saindo da capacidade instalada de 0,2 gigawatt para 8,8 gigawatt, distribuídos 0,9 gigawatts em energia solar, 4,7 em energia hidrelétrica e 3,2 em energia eólica, já depois da fusão entre a Auren e a AES Brasil. E aqui abaixo eles destacam em verde os projetos Greenfield, ou seja, aqueles projetos que foram pegos do zero, e em laranja projetos de fusões e aquisições. E após a fusão entre a AES Brasil e a Auren Energia, hoje ela fica em terceiro lugar entre as maiores geradoras de energia do país, perdendo apenas para a Eletrobras, que é realmente disparada mais alta, com 44,7 gigawatts, e em segundo lugar fica a Engie, com 10,7 gigawatts. Então, realmente, a Eletrobras, no quesito de geração, seria muito difícil de ser ultrapassada, visto que hoje é cerca de 5 vezes maior do que a Auren Energia e a AES Brasil e cerca de 4 vezes maior do que a Engie. Porém, realmente, após essa aquisição, a Auren e a AES conseguiram subir para um outro patamar, ficando em terceiro lugar como maior geradora.
E a Auren ainda destaca que ela detém um portfólio renovável mais equilibrado do Brasil, que combina a energia eólica e solar para ter uma previsibilidade de longo prazo, com a flexibilidade da energia hidrelétrica para poder reduzir a volatilidade nos preços por hora. Então, eles destacam que eles podem, em momentos de certa seca, em que as hidrelétricas baixam seus níveis, a Auren Energia pode compensar com energia eólica e também com energia solar, e o inverso também é verdadeiro. E dentro de um portfólio ótimo estimado pela Auren Energia, eles preveem 13 gigawatts de energia solar, 35 gigawatts de energia eólica e 52 gigawatts de energia hidrelétrica. E dentre as concorrentes, a Auren estaria mais próximo desse portfólio. Porém, esse é um estudo da própria Auren Energia. Tem que ter muita cautela para levar isso em conta, porque, como eu havia falado, para mim esse já é um ponto de preocupação, visto que quase 50% da energia da Auren vem de energia eólica e solar, e a gente tem visto que isso tem dado altos prejuízos às empresas. E aqui eu queria destacar um ponto positivo, que o portfólio encontra-se altamente contratado no curto e médio prazo, e isso realmente garante uma previsibilidade nas receitas. Hoje o nível de contratação consolidado para 2024 foi de 99%, para 2025 97%, já para 2026 95%, 84% para 2027 e até 2029 já detém 64% do portfólio contratado, e o preço médio encontra-se na tabela acima. Então a Auren já consegue ter uma certa previsibilidade das suas receitas e dos seus balanços, e com isso conseguem fazer melhores estudos de gastos, aonde que eles podem aumentar o seu capex, ou será que eles podem diminuir a sua alavancagem, que hoje encontra-se muito alta. Então essa previsibilidade, de certa forma, é um ponto positivo, a menos que o preço da energia se eleve muito, e a Auren já fechou essa contratação num preço travado, então isso poderia ser um ponto negativo. Porém, normalmente esse hedge que as empresas fazem, essa contratação já é um processo padrão das empresas elétricas. E para fazer uma projeção, a própria Auren Energia destacou os números para fins de comparação de uma visão pro forma não auditada se a aquisição da ES Brasil tivesse ocorrido em 1º de janeiro de 2023. Então seria o comparativo entre o ano completo de 2023 e o ano de 2024, com a Auren Energia e a ES Brasil já juntas. Então, entre 2023 e 2024, a receita líquida teria crescido em 18%, porém o EBITDA teria tido uma queda de 5% e realmente teria um alto fluxo de caixa livre para 2024, um EBITDA ajustado de 3,3 bilhões e um fluxo de caixa operacional de 1,3 bilhões. Isso seria uma taxa de conversão de 57% de caixa e um fluxo de caixa livre na faixa de 1,9 bilhão. E a própria Auren já destaca nesse slide do fluxo de caixa que não há previsibilidade para pagamento de altos proventos no curto prazo, visto que eles têm o objetivo de diminuir a alavancagem, apenas uma certa recompra de ações, mas muito baixa, de cerca de 54 milhões para 2024. E aqui eu já queria chamar a atenção de um ponto que eu acredito que é muito negativo, que é a alta alavancagem da Auren Energia, apesar deles estarem num processo de desalavancagem que saiu em 2024 5,7 vezes o EBITDA para 5 vezes no primeiro tri de 2025. Eu ainda acredito que seja uma alavancagem muito alta, e eles ainda destacam que após a desalavancagem no primeiro tri de 2025, a curva tende a ser mais suave até 2026 por causa dos investimentos em Cajuína 3, pagamento de ressarcimento e o preço médio de venda de 190 a 186 megawatt-hora em 2025 e 2026. E após 2027, que a desalavancagem deve diminuir ainda mais, com a redução da dívida bruta, a alta conversão de caixa, visto que vai terminar os investimentos e uma estrutura fiscal mais otimizada, e eles preveem um crescimento do EBITDA, com um aumento do preço médio de 186 megawatts em 2026 para 197 megawatt-hora em 2027, e com a entrada em operação de Cajuína 3. Então o mercado vai ter que esperar, os seus acionistas vão ter que esperar que a Auren diminua essa alavancagem para que depois ela possa realmente crescer e pagar bons dividendos. E passando rapidamente pelo cronograma de amortização da dívida da Auren Energia, hoje ela detém um caixa na faixa dos 6 bilhões,
porém terão que fazer altos desembolsos até meados de 2035, e eles ainda destacam que 20% da dívida líquida é exposta ao CDI, e se houver queda no CDI a cada 1 ponto percentual, isso significa 31,5 milhões a menos na dívida da Auren Energia, e 67% da dívida líquida está indexada ao mesmo indexador dos contratos de energia. Então você tem uma certa previsibilidade que você vai ter receita e vai poder pagar esse endividamento. E num relatório recente feito pelo pessoal da BTG Pactual, eles destacam que em reunião com a Auren, eles citam o menor excesso de oferta estrutural à frente, visto que o crescimento da oferta deve ser restringido pela redução dos subsídios para geração distribuídas e pelo fim do desconto de 50% na transmissão para energias renováveis. E nas projeções da Auren, o excesso de oferta estrutural de 28% em 2025 cairá gradualmente para 13% até 2030. E nas próprias projeções da BTG Pactual, percebam que o PL em 2023 estava em 853, e em 2024 com prejuízo, então houve um PL negativo de 280, e a expectativa para 2025, 2026 será de novos prejuízos, e apenas em 2027 que o PL pode subir para 16,3, e o BTG ainda destaca que para quem está buscando dividendos, essa não é a empresa, pagou uma mixaria em 2024, e em 2025 eu quero mostrar que também já pagou uma mixaria, mas muito pouco. Não deve pagar nada em 2026 e apenas uma expectativa para 2027. E outro detalhe que eu achei até engraçado, o lucro por ação zerado para 2023, para 2024, prejuízo em 2025, zerado para 2026 e apenas em 2027 que poderia haver um lucro por ação na Auren Energia. E hoje, em peso, o mercado acredita que em 2025 a Auren Energia terá um prejuízo reportado. Porém, hoje, no primeiro TRI de 2025, a Auren reportou 54 milhões de lucro. Então eu quis fazer uma projeção otimista e eu multipliquei por 4 esse lucro do primeiro TRI de 2025, ficando na casa dos 200 milhões. Isso seria um lucro por ação de 0,21, o que seria um PL de 43,7 com um dividend yield máximo de 2,29. Então, até mesmo num cenário totalmente otimista, ainda são ruins os indicadores da empresa. Então, hoje eu não colocaria a Auren na minha carteira. Quem conhece o canal sabe que eu não tenho investido em empresas elétricas. Não é porque elas são ruins, muito pelo contrário, foi porque elas esticaram muito em 2025 e eu ainda acredito que existem outros setores que estão se destacando. E aqui, pessoal, é apenas uma projeção, é apenas um estudo e não tem garantia nenhuma que vai acontecer. Conforme eu falei, a maioria dos analistas acreditam que para 2025 seja até mesmo de prejuízo para a Auren Energia. E normalmente a Auren paga proventos uma vez ao ano, já pagou em 2025, porém foi uma mixaria de 0,63% de proventos e não há perspectiva nenhuma de pagar novos proventos ainda para 2025. Então esse é mais um motivo que eu fico longe desse tipo de empresa. Quem conhece o canal sabe que eu gosto de empresas previdenciárias e principalmente no setor elétrico, que são empresas mais previsíveis, mais estáveis e grandes empresas. E empresa elétrica tem que gerar dividendos. É muito difícil que uma empresa elétrica seja de crescimento, porque a maior parte delas já detém um portfólio grande e saudável. Então, empresa elétrica, na minha opinião, tem que gerar dividendos. E me preocupa porque tem muitos investidores que gostam de procurar rolo na carteira. O investidor não quer ter paz, ele não quer dormir bem. Percebam que existem diversas empresas elétricas na Bolsa Brasileira que cresceram ao longo do tempo, que têm boas perspectivas e o cara quer buscar rolo, ele não quer dormir bem de jeito nenhum. Hoje o preço sobre lucro da CEMIG está distorcido por causa de um não recorrente, então o PL da CEMIG seria em torno de 7, o que seria um bom PL também. Então a Celesc seria o menor entre seus pares. No preço ou valor patrimonial, realmente a Auren ganha, mas é porque a cotação caiu muito. O EV sobre EBITDA, a SEB seria a mais descontada nesse quesito. No dividend yield, a CEMIG pagou realmente 18%, porém foi olhando para o passado. Acredito que para 2025
deve pagar entre 7% a 8%. Então a SEB distribuidora seria a melhor nesse quesito. Uma margem EBITDA da SEB realmente impressionante, de 60%, e também uma margem líquida de 46%. Todas essas empresas, com exceção da Auren, totalmente tranquilas com alavancagem, a CPFL de 1,87, a CEMIG menor do que 1, a Celesc em torno de 2 e a SEB tem mais dinheiro em caixa do que dívidas. E a Auren Energia hoje tem uma alavancagem de 5 vezes. Um ROI da CEMIG de 25%, a campeã nesse quesito, um ROIC de 17% e a CEMIG cresceu seus lucros em 19% nos últimos 5 anos. Então, como eu falei, eu sou um investidor que quero dormir mais em paz, não quero ter dor de cabeça, então não fico buscando rolo, empresa endividada, que demora a gerar caixa, que você tem uma perspectiva para ela ter um crescimento daqui 3, 4 anos. Eu prefiro empresas que atualmente já encontram-se em preços saudáveis e têm boas perspectivas, tanto para o curto quanto para o médio prazo. Mas me conta aqui, pessoal, você é investidor da Auren Energia? E se for, o que você está esperando para os próximos anos? Me conta aqui porque eu também aprendo muito com vocês. No mais, deixo um ótimo dia para vocês e um abraço.